Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, esse é o curso Fé, módulo 1, Determinação, e nós estamos na 31ª lição, cujo título é Jesus determinando a cura, e esta é a quarta parte dessa lição de número 31. Nós temos visto que o Senhor Jesus, ele ministrava, ao invés de ele orar pelos doentes, o que normalmente nós somos ensinados a fazer, o Senhor Jesus, ele ministrava a cura. E não dá para ninguém vir com aquela desculpa dizendo, mas ele era Deus, ele podia ministrar. Porque João capítulo 14, versículo 12, ele disse, na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Ora, se ele era Deus e ministrava, e se nós devemos fazer as mesmas obras, então nós temos também que ministrar como o Senhor Jesus ministrava. Eles traziam os doentes para Jesus, eles traziam os sofredores, e o Senhor Jesus, logicamente, os ensinava a palavra de Deus, como ela deve ser ensinada. Ele não dava um discurso religioso, ele não tentava fanatizar o grupo, mas ele ensinava a palavra de Deus e depois então ele ministrava a cura. Ele operava com o poder de Deus na vida daquelas pessoas. Nós já temos visto aqui que ele ordenou que os seus discípulos fizessem também da mesma maneira. Nós temos trocado os métodos e isto se explica, na maioria das vezes, o porquê do nosso fracasso. Método errado, método trocado, produz resultados diferentes daquele que Jesus obtinha. Se nós quisermos obter os mesmos resultados que o Senhor Jesus obtinha, nós temos que agir da mesma maneira que o Senhor Jesus agia. Se não agirmos do mesmo modo, os nossos resultados não serão os mesmos de Jesus. Nós vamos hoje observar o Senhor Jesus curando um homem que era surdo e gago. É Marcos capítulo 7, versículo 32 a 35, está escrito assim: E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Então nós estamos vendo aqui o Senhor Jesus em pleno exercício do seu ministério. Eles trouxeram a ele um surdo que falava dificilmente. Se Jesus, já temos visto isso, agisse como nós somos ensinados a agir, o Senhor Jesus então teria chamado todos os presentes para fazer uma corrente de oração, porque eles trouxeram esse homem que fala dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Ele podia pedir, olha, todo mundo aí dê as mãos, me ajudem na fé, porque eu vou colocar as mãos aqui e Deus vai fazer essa obra. Todo mundo então daria as mãos, ou estenderia as mãos, conforme muitos pregadores pedem. Então o Senhor Jesus colocaria a mão, faria uma força tremenda e diria: Deus cura. Esse coitado precisa, esse coitado está desesperado, ele não ouve, ele fala com dificuldade e tal, concede milagre. Jesus não fez isso. Vamos observar como Jesus curou esse homem, como ele ministrou. Primeiro, o Senhor Jesus tirou ele à parte da multidão. Nós queremos que a multidão se chegue para ver o milagre, a multidão se chegue para poder nos ajudar com fé. A gente é ensinado que se tivermos 100 pessoas orando ali, determinando, a fé é muito grande. Bom, então nós deveríamos convocar o povo pelo menos uma vez por ano para ir nas praias, vamos dizer, do Rio de Janeiro, de Salvador, de qualquer capital, e juntar ali 2 milhões de pessoas de mão dada e todo mundo orando, porque aí 2 milhões, a fé seria muito grande e curaria todo mundo. Mas Jesus pensava diferente. Jesus sabia que esta fé que os seres humanos possuem, ela não adianta nada na hora das operações espirituais. É preciso que haja fé que vem
ao ouvir a palavra de Deus. A fé do tipo de fé que Deus possui. E que na maioria das vezes a multidão não possui e ainda com a sua incredulidade, com a sua curiosidade, chega a atrapalhar essa manifestação do dom de fé de Deus. O Senhor Jesus tira o homem à parte da multidão. Primeira coisa que Jesus fez. Teve que separá-lo. Enquanto Deus não separa uma pessoa do meio do povo, de como o povo pensa, de como o povo acha que é, a obra não pode ser iniciada. Jesus tirou o homem à parte. Em seguida, o Senhor Jesus meteu os dedos nos ouvidos do homem. Segunda coisa, ele tirou o homem, foi e colocou os dedos no ouvido. E cuspindo, tocou-lhe a língua. Eu não sei se ele cuspiu em um lugar, pegou um pouco da saliva e colocou na língua do mudo, ou se ele fez sinal para o cara pôr a língua para fora, e o cidadão pôs, e Jesus foi e cuspiu. Já pensou se um pregador fizesse isso hoje? O que é que você acharia se você tivesse um parente assim, fosse na reunião, com toda a sua família, 20 pessoas, mais o povo, e eu dissesse, vocês querem que eu ore por ele? Com licença. Tirasse ele à parte, e um de vocês ficasse lá no buraco da fechadura olhando, eu chegasse, colocasse os dedos no ouvido, fizesse sinal, o seu parente estendesse a língua, eu reunisse um pouco de saliva e cuspisse. Esse homem não é de Deus. Como é que ele tem coragem de cuspir na língua de uma pessoa? E se ele transmitir doença? Bom, se ele estivesse doente, Jesus tinha virtude para transmitir. Então, terceira coisa, ele tocou na língua do homem. E, levantando os olhos aos céus, ele suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Eu estou convencido que o Senhor Jesus é o nosso exemplo. Eu não creio que Jesus fez isso para, vamos dizer assim, mostrar que de qualquer maneira ele faz as coisas. Ele podia fazer o que ele quisesse, de qualquer jeito, e até cuspindo ele curava um gago. Não, esse homem, pelo que mostra aqui, ele não estava endemoniado, mas era um espírito mau que o prendia. Tanto que Jesus suspirou, olhou para o céu e disse, abre-te. Ele deu uma ordem. Ele não pediu, meu Deus, abra os ouvidos desse homem e solte a língua dele, não. Ele suspirou e disse, abra-te. Ele deu uma ordem. E aquele império das trevas, que através de um espírito imundo, segurava, mantinha aquele homem preso, fechando-lhe o ouvido e dificultando a sua língua para que ele não falasse perfeitamente, teve que soltar. E na mesma hora, os ouvidos daquele cidadão se abriram, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Olha, nós temos que aprender com Jesus. Meu irmão, nós nunca praticaremos a fé de uma maneira produtiva, nós nunca praticaremos a fé de um modo como Jesus praticava e possuía, se nós, possuía os resultados, obtinha os resultados, se nós não agirmos exatamente como Jesus. Eu acho que paga a pena, eu gosto de fazer isso, a pessoa ficar namorando a palavra de Deus, matutando sobre ela. Um texto como esse coloca no coração, ele tenta visualizar o que aconteceu. Jesus está com o povo, de repente eles trazem um surdo que falava com dificuldade e rogam por ele, Senhor, esse cidadão é boa gente, mas ele não ouve. Já examinaram, disseram aí que tem um canal auditivo atrofiado, tímpano estourado, que não sei lá mais o que, foi uma pancada que ele teve, um acidente, e foi um relâmpago que caiu, e desde então ele ficou dessa situação. Senhor, ajuda ele, atende ele, coloca a tua mão sobre ele,
e faz com ele o que o Senhor já fez com tantas outras pessoas. Jesus faz sinal para o homem, pega no braço dele e o leva para fora da multidão. Isso aqui tem um ensinamento muito grande. Separar as pessoas da consideração humana, da curiosidade humana. Porque muitas vezes a multidão que está ao nosso redor, ela não está ali porque ela quer a bênção de Deus. Ela está ali por curiosidade. E como meninos, eles agem parecendo que têm fé. Eles agem de uma maneira que você acha que eles têm condição, até de lhe ajudar a orar pelos outros. Completo engano. Há muita coisa que a gente tem que parar de fazer. Antigamente, eu estava dirigindo uma reunião, eu estava na maior da mensagem, dançando ali, segundo a palavra de Deus, iluminando as pessoas boquiabertas, aprendendo. De repente, me entrava um cidadão carregado, numa cadeira de rodas, ou no colo de alguém, paralítico, e eu esquecia o que eu estava pregando, o que Deus estava fazendo ali para 100, 200 mil pessoas, e eu achava que agora aquele homem tinha que ficar curado. Eu achava isso, porque aquilo ali ia dar um testemunho muito grande, as pessoas iam crer mais. Então eu direcionava já a minha fé, não mais para a palavra de Deus estar me usando, mas sim para atender aquele homem. Continuava pregando, mas no meu coração eu queria ver a hora de orar por ele e vê-lo caminhar. Acabava ali a mensagem, às vezes até apressava, eu ia, orava, eu já pedia às pessoas para unir a fé, estender a mão, para me ajudar. Eu aprendi a fazer isso com outros que me ensinaram. E eu orava, mandava a pessoa ficar boa, e na maioria das vezes, o sujeito não conseguia nem mexer um pouquinho com a perna. A perna estava dura igual um pedaço de madeira, e ele simplesmente não conseguia. E eu força mais um pouco e tal. Aí chegava um obreiro mais afoito, e começava a querer esticar a perna do homem à força. Ele, ai, ai, ai. Eu dizia, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Orem comigo agora. E alguém no ouvido, vamos, levanta, Deus está te curando, é nesse minuto. E o cidadão não era curado. Eu ficava um pouco frustrado, porque no fundo era como se fosse um orgulho que eu tinha de ver aquele homem levantar para todo mundo, oh, glória a Deus, e o Soares é o grande. Mas com o tempo, a gente vai amadurecendo no Evangelho, não é só na vida que a gente amadurece. Eu fiquei observando que eu estava fazendo errado. Que aquele cidadão tinha tanto direito de ser curado como qualquer outra pessoa. Então agora eu já comecei a dividir as coisas. Bom, ele também tem que crer. Mas aí todo mundo vinha para a oração, trazia ele na cadeira de roda, estou eu lá orando, mandando o mal embora e nada, absolutamente nada. Alguma coisa está frustrado. Depois, com mais amadurecimento, eu comecei a observar que na maioria das vezes a pessoa está numa situação dessa e ela não quer nem sequer saber de Deus. O caso dela é uma cura. Aí eu comecei a observar que eu estou pregando, ensinando a palavra, como é que a palavra acontece, como é que o milagre acontece, e o cidadão, em vez de olhar para mim, ele está olhando para a parede, olhando as unhas, às vezes fazendo uma conta, às vezes simplesmente desligado, olhando para o lado, olhando para as outras pessoas, e eu estou ali pregando, enquanto outros estão ouvindo, com atenção, recebendo, esse não. Você não está de braços cruzados, porque não pode, está ali, mas está completamente desligado. Claro que ele não vai receber. Eu já vi paralíticos se levantar e andar nas minhas reuniões, mas aí eu observei que eles davam ouvidos à palavra. Eles escutavam. Eles agiam sobre a palavra de Deus. Eu lembro uma vez, no interior de São Paulo, eu fui levado a uma casa para orar. Eu fiquei até triste na hora, porque Deus não curou o rapaz, um rapaz jovem, família de mais ou menos classe média, e deitado no colchão, completamente aleijado. Mas eu fui ministrar ali, na cozinha estava o pai, a mãe ficou do meu lado, os outros, mas ninguém queria saber. Do lado estavam peças de idolatria. E como é que Deus podia operar? Como se eu fosse uma pessoa mágica, como se eu possuísse poder.
Claro que eu possuo e qualquer cristão possui, mas o poder está dentro da palavra. Mas para que aconteça, o outro lado tem que concordar. Eu orei, fiquei chateado que Deus não curou. Eu disse à senhora, só continua assistindo o meu programa, vai na igreja pedir oração? Sim, senhor, nunca mais foi e tal. Eu já vi tantos casos como esse, como também eu já vi pessoas curadas que nunca mais voltaram à igreja. Eu nunca vou me esquecer de um caso que eu tive lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eu orei por uma pessoa, mandei o demônio embora de uma mulher, peguei a muleta do senhor, só pode andar. Põe ela nas costas. Ele colocou, o homem que andava com muita dificuldade, andou completamente normal, como qualquer pessoa, era um ginásio de esportes. Ele chegou no meio da quadra, ele levantou a bengala para cima, era uma bengala, cor assim amarelada, e pôs as mãos no meio da bengala e disse, Deus, a lágrima de si, era um cidadão português de uns 60 anos. Eu disse, só fica firme com Jesus, acabou, está sentindo uma coisa? Não, o homem abaixava, o homem andava, o homem correu. Semana seguinte, o homem chegou lá do mesmo jeito, com a bengala na mão. O que houve? A cura não continuou. Quer dizer, aquilo foi na hora, na minha fé. Ele não deu ouvidos à palavra de Deus. Jesus obtinha sucesso porque Jesus primeiro ensinava. Nós temos que aprender com ele. Trouxeram o cidadão, ele tirou a parte da multidão. O que ele fez ali para ensinar aquele homem, quanto tempo levou, eu não sei. Eu só sei que ele teve que tirar o homem à parte. Aí ele então ministrou para aquele cidadão. Ele enfiou os dedos no ouvido, ele tocou na língua com saliva, em seguida ele suspirou, diz aqui a palavra de Deus, ele levantou os olhos ao céu, também é significativo isso, ele suspirou e disse, Efatá, abre-te. E logo, no mesmo instante, logo, se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Vamos aprender com Jesus a ministrar a palavra. Porque, meu irmão, uma coisa eu tenho certeza. A palavra é a única base, o único alicerce onde o poder de Deus vai se estabelecer para operar. Enquanto a pessoa não ministrar a palavra. Enquanto a pessoa não receber a palavra, o poder de Deus não pode operar. Quando se recebe a palavra, quando se ministra a palavra, aí sim, tudo se abre, a pessoa recebe o seu milagre e a vida fica completamente diferente. A pessoa acorda para a realidade, a pessoa é transformada e tudo se modifica para ela. Aprendendo com Jesus, nós vemos, Jesus não orou por ele. Jesus deu a ordem, abre-te. Quando as condições espirituais são cumpridas, nós também temos que dar a ordem. Se nós não dermos a ordem, nada acontecerá. Jesus é o nosso padrão e ele nos ensinou a agir dessa maneira. Você que tem um problema, eu pergunto, as condições espirituais já se cumpriram? Já. Então dê a sua ordem que vai funcionar. Vamos passar agora para outra parte dessa lição de número 31.